Senhor deputado, estou ouvindo com maior atenção o seu discurso. É uma notável peça de apreciação dos fenômenos econômicos e financeiros do Brasil, feita com a maior independência e descortina. Aliás, não era de se esperar outra coisa de Vossa Excelência. Muito grato a Vossa Excelência. O nosso dever, como participantes da arena, e, portanto, dispostos a colaborar e apoiar a política do governo da República, não deve ser a de uma atitude passiva e silenciosa em face dos erros que nós poderemos verificar. Vossa Excelência pediu 2 pontos que estão de pleno acordo com a doutrina que prego há longo tempo ao povo brasileiro. Em primeiro lugar, ressaltando a importância do elemento político na solução dos problemas nacionais, que não devem ser entregues exclusivamente a técnicos, que justamente por serem técnicos são unilaterais e não veem a visão de conjunto da problemática nacional. O segundo aspecto do seu discurso até agora, do que eu ouvi, é da maior importância. Há longo tempo ensino ao povo brasileiro uma doutrina que eu chamo da correlação fenomênica. Isto é, não há problemas isolados, porque todos se entrosam e se correlacionam. Essa doutrina, que hoje, sob outros nomes, é empregada frequentemente por elementos governamentais, com o nome de integração, de Brasil integrado, etc., ela cogita de estabelecer as correlações entre os fenômenos sociais, econômicos, financeiros e políticos. Assim, eu não compreendo como se possa desvincular a economia da finança, porque é uma economia sadia que produz uma finança saudável. Vossa Excelência, examinando o problema da inflação, disse a grande verdade no seu discurso. O combate à inflação só pode ser feito pelo incremento da produção, pelo fortalecimento das fontes vivas da economia nacional. Por conseguinte, ainda que com a melhor disposição, os melhores objetivos, o governo da República vise combater a inflação como tem feito, eu não compreendo, dentro da doutrina que prego, que se depaupere a economia para fortalecer a finança. Porquanto é preciso lembrarmos do tempo de Luís XVI, quando Necker fortaleceu a finança francesa a tal ponto que a moeda da França era uma das mais valorizadas e o tesouro francês um dos mais abarrotados. E, entretanto, criando uma crise, não somente na classe da plebe, mas da produção nacional, principalmente da agricultura, que ocasionou o mal-estar de que proveio a Revolução Francesa. Entendo que o combate à inflação deve ter por base fundamental aquilo que Vossa Excelência acaba de indicar em seu discurso: o incremento, o fortalecimento da economia nacional. Só por esse caminho combateremos eficientemente a inflação. Vossa Excelência, como sempre, em seus pronunciamentos, mostram uma visão realista que tem dos problemas da nação. Realista que tem dos problemas da nação. Muito grato. E é por isso que intervenho neste instante, para lhe dar pleno apoio às suas críticas. Muito grato a Vossa Excelência, deputado Plínio Salgado. Senhor Presidente e senhores deputados, as minhas palavras serão breves, sucintas, exprimindo um agradecimento de minha parte e da parte da família de Loureiro Júnior. Em primeiro lugar, pela iniciativa do ilustre presidente do MDB, Ulisses Guimarães, que requereu a Vossa Excelência a realização de uma homenagem utilizando-se do grande expediente do dia de hoje.
Em seguida, ao mesmo Ulisses, pelo discurso que pronunciou, e ao deputado Salles Filho, cuja brilhante palavra acabamos de ouvir. E, finalmente, a Câmara dos Deputados, pelo seu assentimento, pela realização desta homenagem. Membro de minha família e a quem estimava como filho, não me compete a mim tratar de sua personalidade, nem me estender em considerações que a outros caberia, menos a mim. Quero, entretanto, exprimir a minha profunda emoção por tudo quanto acabo de assistir. E direi em poucas palavras as relações entre o homenageado, a minha pessoa e o movimento que liderei no Brasil. Foi nos fins da Revolução de 30, quando se esboroaram as estruturas políticas vigentes na nação, desde a proclamação da República, que um ambiente de confusão, de dúvida, de incertezas, veio preponderar sobre a geração daquele ano. De 30 a 1932, depois de haver uma revolução com a denominação de Aliança Liberal, essa revolução triunfante criou um governo chamado discricionário. Era a abrogação da Constituição até então vigente e de todas as leis que regiam os destinos nacionais. Nesse período, a mocidade de então tornou-se inquieta, como é natural em todos os jovens nos momentos de crise nacional. E surgiram numerosas correntes, desde a mais conservadora, que eram os patriotistas, monarquistas, até os anarquistas, que tinham à frente a brilhante inteligência de Oiticica, o socialismo mal esboçante em nosso país, e finalmente os clubes, as legiões revolucionárias, o Clube 3 de Outubro, o Clube 5 de Julho. E nesse ambiente de imensa confusão, foi que, imbuídos das ideias do Oliveira Viana, de Alberto Torres, de Euclides da Cunha, do patriotismo de Olavo Bilac e de Castro Alves, surgiu um grupo em São Paulo, que liderei para traçar rumos novos à nação brasileira. Minha primeira manifestação foi na Faculdade de Direito de São Paulo, onde pronunciei uma conferência intitulada A Quarta Humanidade, onde estudava os problemas universais humanos e nacionais brasileiros. Logo, um grupo de estudantes veio aderir à bandeira que eu desfardava. Entre eles, Miguel Reale e Alfredo Buzaide, hoje nosso ministro da Justiça e aquele reitor da Universidade de São Paulo. Em torno deles, um grupo numeroso de jovens que hoje ocupam lugares de destaque na magistratura, no parlamento, na diplomacia e na direção de grandes empresas. Fui ao Rio e ali tive a fortuna de aliciar os valores mais lídimos da geração acadêmica carioca. Entre eles destacarei Santiago Dantas, brilhantíssimo, escritor sem jaça, e já então estudante de Direito,
ramo em que ele atingiria altas culminâncias. Na Bahia, elementos do maior valor, como Renato Mesquita, hoje presidente do Tribunal de Justiça, Rubem Nogueira, que ocupou uma cadeira nessa casa, e assim por diante. Em todo o Brasil, surgiu a primeira geração que consegui criar. Depois dessa geração veio uma segunda, e agora veio uma terceira. A sucessividade destas gerações foi utilíssima ao desenvolvimento do pensamento fundamental de nossa doutrina, que se foi clarificando à proporção do correr dos anos. Era fundamento de nossa doutrina, antes de mais nada, o espiritualismo cristão e o nacionalismo brasileiro. Estas duas bandeiras atraíram a juventude, mas havia uma concepção filosófica, pela qual veio a denominação do movimento. Era a filosofia integral. Segundo a filosofia integral, que então engendrávamos, não existem problemas isolados, mas pregávamos a correlação fenomênica, isto é, a íntima conexão de todos os fenômenos econômicos, sociais, políticos e morais, da mesma maneira como esta mesma lei rege os destinos do universo. Realmente vivendo já no século posterior, nos anos posteriores ao relativismo de Einstein, e já no início das pesquisas da física nuclear, era natural que uma ideia nova surgisse, como dos sistemas antigos de Ptolomeu e Estrabão surgiram as estruturas que dominaram até a Idade Média, e como do sistema de Kepler e Copérnico surgiram as ideias que vieram depois operar nas mentalidades da enciclopédia da Revolução Francesa e que tiveram sua principal expressão em Locke na Inglaterra e Rousseau na França. Também, dentro da mentalidade analítica do século XIX, era natural que surgissem as interpretações unilaterais dos fenômenos sociais e econômicos, donde resultou a filosofia de Karl Marx, e posteriormente, de acordo com doutrinas pregadas na segunda metade do século XIX, estes anacronismos que se chamaram o nazismo e o fascismo. Mas nós queríamos algo novo, algo que estivesse de acordo com a mentalidade do nosso século, e por conseguinte pregávamos a correlação dos fenômenos e a solução integral dos problemas, tanto nacionais como universais. Esta doutrina pouco compreendida pela superficialidade das apreciações que então dominavam e ainda hoje dominam, e que viam somente nas exterioridades do movimento o seu significado doutrinário. Esta doutrina foi sendo compreendida gradativamente pela juventude de então, e criou-se uma geração das mais brilhantes no Brasil. Após o eclipse das liberdades constitucionais e a imposição de uma ditadura de tipo plenamente totalitário, de 1937 a 1945, voltando ao Brasil às franquias liberais, as liberdades políticas, retomamos a nossa linha de marcha e
Então, sob o nome de um partido político, começamos a atuar dentro da nação. Finalmente, nos últimos tempos, a terceira geração surgiu, com os centros culturais da juventude. Tudo isto falei, rememorando historicamente aquele movimento, para explicar a razão pela qual Loureiro Júnior nele ingressou. Estávamos sobre as cinzas ainda escardantes da Revolução de 32. São Paulo, como sempre, integrador da nação brasileira, desde a epopeia das bandeiras, depois juridicamente com Alexandre de Gusmão no Tratado de Madrid, posteriormente dando à nação a figura de José Bonifácio nos dias da independência. São Paulo jamais tolerou os regimes ambíguos, confusos, indecisos, as nebulosas políticas. E nestas condições levantou-se a arma do povo paulista em 9 de julho e pôs seus batalhões em marcha para restituir ao Brasil, aos brasileiros, a democracia e principalmente a Constituição. Foi um movimento constitucionalista. Loureiro Júnior tomou parte de armas na mão, bateu-se na fronteira do Sul e, quando após as calúnias inventadas pelo rádio do governo anunciando ao povo brasileiro que se tratava de um movimento separatista, as coisas se aclararam. Aquela juventude revoltada procurava um caminho. Lembro-me da manhã em que, trazido por um grupo de estudantes da Faculdade de Direito, me foi apresentado Loureiro Júnior. Ingressou naquele movimento. Foi grande trabalhador, inteligente e eficiente. E de tal maneira se identificou comigo, que ficou fazendo parte da minha família. Dali por diante, o que ele fez, como agiu, disseram os dois oradores precedentes. E não me compete a mim, interessado diretamente nesta homenagem, dizer mais, explanar mais. Quero apenas agradecer novamente, ao final desta minha breve oração, esta homenagem prestada a Loureiro Júnior, e dizer quanto me sinto comovido, porque ainda não me refiz, de janeiro para cá, do rude golpe que me foi desferido. E vos direi, quantas vezes nós falamos no mistério da morte, filósofos e poetas, e o homem comum. Porém, para mim, senhores deputados, muito maior mistério é o mistério da vida. Cada um de nós, cada um de vós que me escutais, carregais esse mistério consigo mesmo. Por que nascemos? Para que nascemos? Que deveremos fazer? A que nos deveremos dedicar? Como nortear as normas de nossa conduta? E por que, afinal, tomamos parte em tantos acontecimentos? Lutamos, nos incompreendemos muitas vezes, e de outras vezes nos irmanamos, e afinal cada qual é uma unidade, unidade do ser, no infinito conjunto dos seres. Por que tão breve espaço de tempo? Vossa vida, minha vida, a vida de todos nós, senhores deputados, é um relâmpago, é um abrir e fechar de olhos entre dois infinitos,
Que faremos deste dom singular e incompreendido? Loureiro Júnior utilizou a sua vida da maneira como seu temperamento, vocação e idealismo lhe determinaram. E assim cada um de vós, cada um de nós. E é em face desta homenagem que tão profundamente abala o íntimo de meu ser, que eu me pergunto: por que ter nascido? Por que ter vivido? E então, direi de mim para comigo: se não entendemos este mistério, ao menos nos utilizemos dele para o bem de nosso próximo, para a grandeza de nossa nação. Salgado. Senhor deputado, o discurso que Vossa Excelência está pronunciando é da maior importância para a nação brasileira. Realmente, a conservação da natureza, das nossas espécies vegetais e animais, incutir o amor do nosso povo para estas reservas é de uma importância enorme. Quem teve visão perfeita disso foi Dom João VI, quando aqui organizou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, entregando a um grande mestre, Frei Mariano da Conceição Veloso. Posteriormente, cientistas estrangeiros percorreram todo o nosso território, e a eles devemos o conhecimento de muitas plantas brasileiras e do reino animal. E entre eles foi Márcios, que foi o grande classificador dos peixes e borboletas do Amazonas. Aqui em Brasília, um grupo de estudiosos, ao qual modestamente pertenço, cogitou de se criar, no local intitulado Águas Emendadas, um parque para a preservação vegetal e animal das espécies do Planalto. É um local privilegiado. É um pequeno lago que dá origem a um pequeno rio que corre para a bacia do Amazonas e outro que corre para a bacia do Prata. Daí o nome de Águas Emendadas, que também é chamado Lago do Mestre d'Armas. Ali, o Dr. Ezequias Hering, um grande conhecedor da natureza do Planalto, trabalhou para dar começo a esta obra que deve se multiplicar por todo o Brasil. É indispensável. O Planalto, por exemplo, tem em espécies, gêneros e famílias muito mais do que a Amazônia. A Amazônia tem grandeza, mas a variedade das espécies do Planalto é verdadeiramente extraordinária. Essa iniciativa que se tomou em Brasília foi, como por assim dizer, esquecida ou desconhecida dos altos poderes da República. Mas estes parques, como existem nos Estados Unidos e no Japão, devem multiplicar-se em nosso território. O discurso de Vossa Excelência é de uma grande importância. Cheguei já ao meio, mas pelo que eu ouvi, verifico que Vossa Excelência está encarando um dos problemas mais graves, mais importantes do nosso país. É incrível que não tenhamos aqui equipes de campo e equipes de laboratório para pesquisarmos as imensas riquezas que estrangeiros vêm aqui pesquisar. Ainda recentemente tive a oportunidade de ver que os americanos se interessaram por uma planta aqui destes cerrados, que contém princípios, 5 princípios fundamentais, entre os quais um para o coração, a circulação, e um outro anestésico. Essa planta é desconhecida aqui.
chama-se Hortia Brasiliense. Vossa Excelência presta um grande serviço ao Brasil, pelo menos despertando a consciência nacional para este trabalho, que deve ser principalmente desta geração, que está disposta a tudo fazer pelo desenvolvimento de nosso país. Senhor Presidente e senhores deputados, incumbido de pronunciar algumas palavras hoje, em comemoração da data magna da nossa pátria, que decorre amanhã, entendo que minha palavra representa o pensamento e o sentimento de ambos os partidos que atuam nesta casa. Senhor Presidente, para compreendermos a significação e grandeza da data de 7 de setembro, que todo o Brasil amanhã festeja, é preciso conceituarmos o que significa um país, uma pátria e uma nação. São coisas inteiramente diversas. Um país é apenas o território, a natureza, as riquezas geológicas, a sua flora, a sua fauna. Não é ainda uma pátria. A pátria é o resultado do comércio sentimental entre o homem e a terra. O homem, fixando-se naquele país, estabelece íntimas ligações de sentimento entre o que ocorre na sua vida e a paisagem ambiente. De sorte que os dias e horas felizes, como aqueles amargurados, ligam-se por uma espécie de simbiose entre o mundo interior do homem e a natureza envolvente. É assim que começamos a amar o país e a considerá-lo a base física de nossa pátria. O Brasil foi um país, desde a descoberta de Pedro Álvares Cabral e através de todo o século XVI e XVII. Foi o período do desbravamento dos sertões, da colonização do litoral e depois da infiltração dos núcleos populacionais pelo imenso território. No curso desses 2 séculos, o colono que para aqui veio, o brasileiro que aqui nasceu, começaram a estimar esta terra e a considerá-la ligada intimamente à sua própria psicologia e aos fatos mais notáveis de sua vida individual. Mas o Brasil só se fez uma pátria na Guerra Holandesa, no século XVII, quando, para expulsar o invasor, reuniram-se os filhos de todas as colônias e foram ao Nordeste e ali lutaram encarniçadamente, porque já estimavam a terra e já a consideravam sua pátria. Este sentimento de pátria evoluiu no curso da segunda metade do século XVII e prosseguiu na primeira metade do século XVIII. Mas o Brasil ainda não era uma nação. A nação é a consciência de diferenciação de um povo dos demais povos do mundo. Esta consciência de diferenciação é que dá o caráter da personalidade nacional.
podemos fixar mesmo uma data como aquela em que se manifestou mais claramente o sentimento nacional brasileiro. Foi a 13 de janeiro de 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid. Como se sabe, o Tratado de Madrid, assinado pelos dois monarcas de Espanha e Portugal, dirimiu as contendas relativas aos limites entre a América Espanhola e a América Portuguesa. Desde o Tratado das Tordesilhas e no curso do desenvolvimento destas partes do Novo Mundo, não se havia fixado rigorosamente a linha destas fronteiras. Os bandeirantes paulistas, avançando pelo interior e realizando a integração territorial da pátria, atingiram os extremos do oeste, mas ainda no século XVIII surgiam divergências acerca desses limites. Pelo Tratado de Madrid de 1750, os reis português e espanhol, além de fixarem esses limites que iam além da linha traçada por aquele Tratado das Tordesilhas, assinaram disposições redigidas pelo brasileiro de Santos, Alexandre de Gusmão, pelas quais se infere que o Brasil já tinha consciência de sua diferenciação, não só das demais nações do mundo, mas também da metrópole colonizadora. O artigo 3º daquele tratado diz que, em caso de guerra entre as coroas de Portugal e Espanha na Europa, não ficariam obrigados a entrar em guerra entre si as colônias espanhola e portuguesa da América. Isto significa que os próprios monarcas europeus já consideravam o Brasil e as demais colônias hispano-americanas completamente diferentes das metrópoles de que haviam nascido. É de 1750 em diante que se manifesta, portanto, a consciência da nacionalidade, a consciência da diferenciação do grupo humano em face dos demais povos do mundo. Realmente, esta consciência já existia no substratum da nacionalidade, em forma subconsciente. O povo deste nosso país já se sentia diferente e distinto, mas, como sempre acontece no curso da história, estas revelações patentes e objetivas cabem aos homens de gênio, às elites intelectuais do país. E foi Alexandre de Gusmão, o intérprete daquilo que já existia subjacentemente em nossa pátria, e que ele explicitou de maneira positiva naquele dispositivo do Tratado de Madrid. A partir então de 1750, começam os movimentos pela nossa independência. Seria longo expor aqui, detalhar os sucessos daqueles tempos, desde a revolta de Beckman no Maranhão, até a de Filipe dos Santos, posteriormente a Inconfidência Mineira, e outras manifestações representativas daquele espírito de autonomia,
que surgia em nosso país. Em 1808, acontecimentos da política europeia facilitaram o grande rei Dom João VI a realizar um velho pensamento que vinha desde Dom João IV, prosseguira com Dom João V, manifestara-se com o Marquês de Pombal no reinado de Dom José I, a transferência da sede da comunidade portuguesa para o Brasil. Ensina-se erradamente a nossa história quando se diz que Dom João VI veio fugido de Napoleão para se fixar no Brasil. Não é verdade. Este pensamento da transferência da sede do governo da grande comunidade para se formar aquilo que hoje existe com a comunidade britânica era pensamento longamente amadurecido. Possuo em meu arquivo particular um documento autógrafo assinado pelo almirante Luiz da Mota Feio, que é o sinaleiro da esquadra que deveria conduzir o príncipe regente ao Brasil. Tem a data de 1799, que se lê claramente naquela tinta amarelada, mas que é um testemunho contra as inverossimilhanças, as inverdades que se ensinam em nossa história. A dificuldade de Dom João VI, que era neste pensamento de construir aqui a grande nação, residia na oposição que lhe faziam a Inglaterra por motivo de seu egoísmo, não desejosa de se formar uma grande potência abrangendo os dois lados do Atlântico, e o ressentimento dos portugueses que não desejavam esta mudança, da mesma maneira como os baianos não desejavam a mudança da capital feita pelo Conde da Cunha para o Rio de Janeiro, e como os cariocas não ficaram satisfeitos com a mudança para Brasília. Dom João VI era estimulado por homens de grande talento, como o Conde de Linhares, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, e o Conde da Barca, Dom Antônio de Azevedo. Possuo também no meu arquivo particular a correspondência entre o encarregado de negócios de Portugal em Viena, no período da Revolução Francesa e da época napoleônica, e ali encontrei numerosas cartas em que este homem, Joaquim José de Miranda Ravelo, educado na nova escola de Coimbra, depois da reforma de Pombal, espírito adiantado, insistia com Dom Rodrigo de Souza Coutinho sobre a importância que o Brasil ganhara economicamente, culturalmente e politicamente, pelo que deveria ser o centro da monarquia. Ora, quando surgiram as dificuldades em toda a Europa pela política de Napoleão Bonaparte, Dom João VI vislumbrou a possibilidade de realizar este grande pensamento. Adotou uma política firme contra o Império Francês. Debaixo de Napoleão insistiu, já na ocasião do bloqueio continental, já posteriormente, em que Portugal se manifestasse favoravelmente ao Império Francês. Dom João VI equilibrava-se
entre os dois partidos, as duas opiniões, uma chefiada pelo Conde de Linhares, que era favorável à Inglaterra, e outra pelo Conde da Barca, favorável à França, e contemporizou suficientemente para que chegasse a hora oportuna em que realizasse seu desejo de se transferir para o Brasil. Esse momento chegou quando Napoleão, já impaciente e desanimado das conversações intermináveis com aquele rei, resolveu invadir Portugal. Era chegado o momento propício. Nem os portugueses poderiam reclamar a saída de Dom João VI, nem a Inglaterra se opor, porquanto todas as cabeças coroadas da Europa ou tinham sido depostas, ou estavam subordinadas humilhantemente ao império de Napoleão Bonaparte. O único rei que ficou de cabeça erguida durante todo o período napoleônico foi Dom João VI. Aproveitou a oportunidade para realizar o grande sonho das elites do seu país, que era a transferência da capital. É interessante como na última grande guerra ninguém criticou e chamou de pujões os reis que se acolheram à Inglaterra, saindo do continente para país estrangeiro, enquanto Dom João VI veio para a terra sua, que era parte integrante de Portugal, e foi o único rei que na Europa não se subordinou aos caprichos de Bonaparte. Aqui chegando Dom João VI, como que trazia o pensamento de preparar o Brasil para ser uma nação independente. A obra realizada por esse rei durante 13 anos de governo é verdadeiramente assombrosa. Aqui ele fundou a primeira escola de medicina, fundou a escola de belas artes, fundou a imprensa nacional e o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro. Saneou a Baixada Fluminense, fez a primeira fábrica de pólvora, construiu o Jardim Botânico, essa maravilha a qual nós brasileiros não damos o valor que dão aos europeus. Vendo que o século XIX iria ser aquele em que as nações possuidoras de ferro seriam as que mais progrediriam, ele fundou a primeira fábrica de ferro, chamando o coronel Frederico Guilherme Varnagen, que foi o diretor da fábrica do Ipanema. É, portanto, Dom João VI, fundador da siderurgia no Brasil. Fez mais, trouxe sábios, cientistas, mandou explorar os rios interiores, o Tapajós, o Xingu, o Madeira, o Arinos. Fez mais ainda, criou a arte no Brasil, fundou o Teatro de Ópera, o Teatro São João, onde grandes cantores europeus se exibiram. Fez mais ainda, incutiu no povo brasileiro a consciência de sua grandeza e mostrou-lhe o caminho do progresso. Dom João VI é injustiçado na história. A ele tudo devemos. E mais ainda, quando em 16 de dezembro
de 1815 elevou o Brasil à categoria de reino. Tenho para mim que a independência do Brasil foi a 16 de dezembro de 1815. Também possuo no meu arquivo particular a carta autógrafa do ministro da Áustria Metternich, agradecendo em nome do imperador austríaco a comunicação que lhe era feita pelo rei brasileiro da elevação de nosso país à categoria de reino. Éramos realmente independentes, possuíamos uma justiça própria, tínhamos um ministério próprio, tínhamos uma administração própria, estávamos ombro a ombro com Portugal. E o descontentamento e despeito de nossos irmãos do outro lado do Atlântico manifesta claramente quanto estávamos sendo grandes, respeitados, considerados por este grande rei. Em 1820, deu-se a Revolução Liberal do Porto. O movimento constitucionalista na Europa não tinha caráter revolucionário. Muito pelo contrário, era um movimento conservador para impedir o desmande e a precipitação dos acontecimentos oriundos da Revolução Francesa. Os povos europeus entenderam de aproveitar o que havia de útil nas ideias daquela revolução, cristalizá-las em formas jurídicas precisas para deter a marcha da anarquia que ameaçava todas as nações. Em 1820, esta revolução de caráter liberal que eclodiu no Porto era semelhante a que ocorrera em Cádiz, na Espanha, e em outros países da Europa. Mas esta revolução liberal e constitucional trazia no seu íntimo o sentimento de regresso a fórmulas antigas, tanto que cogitava-se de retirar do Brasil as prerrogativas de país independente que nós já éramos e fazer-nos regressar à situação de colônia. Foi então que se produziu um grande movimento em todo o Brasil para que não perdêssemos os direitos de autogoverno que nós já tínhamos por outorga do rei Dom João VI. Eu considero o 7 de setembro de 1822 não propriamente a data da independência, mas a data da reafirmação da independência e a data da definitiva separação de Portugal. Não era mais possível continuarmos unidos. Éramos oprimidos. Aqueles grandes movimentos cívicos que se deflagraram em todas as províncias, e principalmente no Rio de Janeiro, bem manifestavam a deliberação do povo brasileiro de jamais abdicar de suas prerrogativas já conquistadas. Assim, quando as Cortes de Lisboa entenderam que a presença de Dom Pedro, do príncipe regente, aqui deixado com Dom João VI, por Dom João VI, era prejudicial à nova transformação do Brasil em colônia, veio ordem expressa para que aquele príncipe regressasse ao seu país. O povo brasileiro levantou-se no dia 9 de janeiro de 1822, uma grande massa popular, conduzindo à frente o Senado da Câmara do Rio de Janeiro,
procurou o príncipe regente. Dom Pedro recebeu a comissão encarregada de lhe levar o manifesto do povo. Pronunciou um discurso José Clemente Pereira, um dos grandes batalhadores pela nossa independência. A essa altura, os manifestos de Minas e de São Paulo, que tinham sido trazidos ao conhecimento do príncipe, denotavam claramente a nossa disposição de, por qualquer modo, sustentarmos as nossas prerrogativas de povo independente. A 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro pronuncia a célebre frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. José Clemente Pereira sai à janela, repete as palavras do imperador, e a massa popular, em delírio, aclama aquele que dentro de pouco tempo, com o título de defensor perpétuo do Brasil, iria gerir os nossos destinos. Dom Pedro viajara para São Paulo para acomodar situações políticas criadas ali pelos adversários dos Andradas. Chegou àquela cidade no dia 5. No dia 5, recebido com grandes festas pela Câmara, pelo bispo diocesano, com bandas de música, foguetes, aclamações, deteve-se até o dia seguinte, quando seguiu para Santos. De Santos regressou na manhã de 7. Vinha com uma grande cavalgada. Na sua viagem, pousando em várias cidades do Vale do Paraíba, organizou em Pindamonhangaba a sua guarda de honra, luzidos rapazes, entre os quais tenho a honra de contar um antepassado. Eles caminharam com o príncipe até São Paulo e a Santos. Ao regressarem, chegam 2 emissários da corte, trazendo cartas da imperatriz Leopoldina, de José Bonifácio, e documentos oriundos de Lisboa. Manda Dom Pedro I ao padre Belchior que leia a correspondência, e, ao escutar a leitura da ordem expressa de Portugal para que regressasse, ao mesmo tempo anulando todos os seus atos e exigindo a mudança de ministério, ele, jovem e impetuoso, de temperamento ardente, ficou possuído de cólera. Então, agarrando aqueles papéis, atirou-os ao chão e pisou-os. A grande e luzida escolta tinha ido na frente. Dom Pedro monta a cavalo com o padre Belchior para ir encontrar-se com aquela sua comitiva. Ao chegar próximo ao riacho do Ipiranga, estão todos reunidos, e ele diz: estamos separados de Portugal, não há outra solução. E em seguida, quando todos vêm estupefactos, montados em seus cavalos em torno dele, ele arranca da espada, toma o pendão português do ombro, atira ao chão e grita com todas as forças do seu peito: juro trabalhar pela liberdade do Brasil. Deste momento em diante, só temos um lema: independência ou morte. Ao que todos respondem repetindo a sua frase: independência ou morte. Senhores deputados,
Esta frase é profética, serve para todos os dias em que vive esta nação. Independência ou morte. As nações, senhores deputados, têm uma personalidade, como nós próprios, cada um individualmente a tem. A personalidade, segundo ensina o filósofo Bergson, francês, e o filósofo inglês Stuart Mill, é baseada na memória. Temos personalidade porque temos memória. Todas as manhãs, nosso primeiro pensamento dirige-se no sentido de perguntar: que fiz ontem? Que vou fazer hoje? É a memória. Se nós perdermos a memória, perdemos a personalidade. Bergson ensina mesmo que a manutenção da nossa personalidade é como um filme cinematográfico, passando constantemente. E de fato assim o é. Na Primeira Grande Guerra, um homem foi encontrado numa estrada da Itália. Tinha recebido um tiro numa zona cerebral que lhe aniquilou a memória. Este homem não sabia quem era, de onde vinha, nem para onde ia. É o célebre desmemoriado de Colenho. Duas mulheres vieram disputá-lo. Uma dizia que ele era o professor Canella, seu esposo. A outra, que era o tipógrafo Brunelli, esposo dela. As mulheres disputavam. As autoridades não sabiam como proceder. Foram chamados cientistas e técnicos de todo mundo, mas nenhum pôde decifrar quem era o homem, nem de onde vinha, nem para onde ia. O único que poderia dar resposta era ele mesmo, mas ele perdera a memória. E quem perde a memória, perde a personalidade. Quando afirmamos, fulano é um homem de personalidade, nós podemos dizer, ele é um homem de memória. Lembra o que prometeu para cumprir, as obrigações que assumiu para executá-las. É um homem de personalidade. Pois bem, senhores deputados, as nações também têm uma personalidade, baseada igualmente na memória. A memória das nações e a sua história. Saber a história de nossa pátria é concorrer, cada um de nós, para a manutenção da personalidade coletiva. Uma nação, quando perde a personalidade, isto é, esqueceu-se das tradições, das suas origens, menospreza o seu passado, essa nação perdeu o direito de ser independente. Aqueles povos que foram conquistados pelos regimes totalitários, absorventes e esmagadores, antes de perderem a independência, já tinham perdido a personalidade e não souberam reagir. Uma nação, para reagir unânime na sustentação de seus direitos, precisa ter personalidade, isto é, ter memória, isto é, ter história. No momento atual do Brasil, mais do que nunca, temos que evocar as nossas tradições.
Há hoje uma mentalidade de destruição, de ruína, que renega tudo quanto é grande e valioso em nosso passado. Dizem então estes corifeus de ideias dissolventes que a tradição é inimiga do progresso. Mostram uma perfeita ignorância até da sua própria língua. A palavra tradição procede do latim traditio, isto é, passar de trás para frente, ir passando para frente. Ora, como pode ser a tradição inimiga do progresso, se o progresso é palavra sinônima de tradição? Porque, vede, o prefixo pro significa vir de trás para diante. Como dizemos, ingresso para dentro, regresso para trás, progresso para frente. Se a tradição é passar de trás para frente, tradição é sinônimo de progresso. E não pode realizar verdadeiro progresso aquelas nações que perderam o sentido da tradição. Porque quem importa o progresso material, o progresso tecnológico, o orgulho da ciência, as realizações das indústrias, se isso tudo não pertence a um grupo humano firmemente individualizado, fortemente personificado, então somos uma terra de ninguém, onde todo mundo vem realizar progressos, mas onde ninguém sabe a quem deve pertencer esse progresso. No momento atual, além destes conceitos errôneos, temos a infiltração dos piores males que vem dissolver a nossa juventude, que é a esperança, o penhor seguro da pátria. A desmoralização dos costumes, a introdução do uso dos tóxicos, o desrespeito à autoridade do governo, autoridade religiosa, autoridade familiar, autoridade dos mestres, tudo isto que se tenta dissolver e aniquilar, é base fundamental para a manutenção da integridade da pátria. Por isso dizia eu há pouco, o grito de Dom Pedro I, independência ou morte, é profundamente significativo. Ou somos independentes no sentido da manutenção da nossa personalidade nacional, ou estamos mortos. Mortos para a história, mortos para a vida dos povos. Eis que o instante preciso, senhores deputados, na véspera das comemorações de 7 de setembro, que meditemos e nos compenetremos cada vez mais que é preciso ativarmos, revigorarmos a consciência nacional, sem o que de nada adianta progressos materiais. Quando, nas horas de desânimo, de tristeza pelo triste espetáculo de corrupção e de ruína que nos ameaça na imprensa, no rádio, na televisão, no cinema, no teatro, nos costumes, quando diante desse espetáculo deprimente nós nos sentirmos amargurados, não desanimemos, ergamo-nos firmes para a luta em prol de todos os valores positivos da nacionalidade.
e aos nossos ouvidos ressoe a cavalgada magnífica que levou o jovem imperador do Ipiranga à cidade de São Paulo, entre gritos de alegria e de afirmação nacional, que ressoe aos nossos ouvidos a música composta por ele mesmo naquela mesma tarde, e que diz: já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Nas horas de depressão e de tristeza, ressoe, pois, aos nossos ouvidos, com o tropel da cavalgada que abalou o peito do continente, o grito imortal: independência ou morte. Senhor presidente, existe em São Paulo uma entidade que se denomina Associação Paulista de Geriatria e Gerontologia, cuja finalidade é de estudar e pesquisar tudo quanto se refere à saúde e às energias vitais das pessoas que ultrapassaram a média normal da existência humana. Essa instituição cogita ainda da implantação de um serviço médico e de uma clínica especializada em geriatria, da criação de um grupo de trabalho destinado a estudar e planejar a organização de um serviço especializado para a formação de educadores e orientadores sociais, de uma ação junto aos poderes públicos para que promova e estimule trabalhos e estudos de geriatria e gerontologia. Ora, sendo os cuidados pela infância e a velhice os dois extremos da vida uma característica dos povos civilizados, a Associação Paulista de Geriatria e Gerontologia, ocupando-se de um desses setores, presta relevante serviço à nação. Acode àqueles que já prestaram serviços ao nosso país e não devem ficar desamparados, e que, em idade avançada, merecem o respeito, o amparo e a orientação médica necessária para a manutenção de sua vitalidade. A obra educacional da associação alcança todas as classes sociais, desde os que precisam de socorro às que devem ser orientadas na idade avançada. É presidente da nobre instituição um médico ilustre, o Dr. Tofik Mata, cujos trabalhos não se limitam aos estritamente profissionais, mas se desenvolvem em conferências e artigos de imprensa, objetivando a educação sanitária das pessoas de idade avançada. Esse consagrado cientista e homem de ação acaba de receber um ofício que representa o reconhecimento de seus esforços. Como deve ser um dever do Legislativo estimular as iniciativas de interesse público em nosso país, venho pedir a transcrição em nossos anais do mencionado ofício.